A história começa no reino de Yan, mais especificamente na cidade de Liuyun. Podemos ver uma cidade bastante movimentada, com várias pessoas que parecem ter vidas felizes. No pavilhão dos 10.000 tesouros, podemos ver uma certa agitação, com muitas pessoas ao redor. Lá dentro, na sala de leilão do pavilhão, duas pessoas estavam falando sobre os itens que estão sendo leiloados, entre eles as técnicas de artes marciais que dizem ter sido repassadas da Terra Sagrada dos 5 Elementos. Ele pergunta se isso era mesmo verdade e comenta que um tesouro desses, de uma das 10 terras sagradas da raça humana, mesmo sendo de baixo rank amarelo, ainda é poderoso o suficiente para derrotar os praticantes da cidade de Liuyun. Um pouco nervoso, diz que precisa ter esse item, não importa o que aconteça. Ele chama a atenção do seu amigo e aponta para uma pessoa, dizendo que ele é o filho da rica e famosa família Lin da cidade de Liuyun, e pergunta como seu amigo vai conseguir tirar o item dele. Enquanto estava sentado bebendo um pouco, Lin Yunkai, o filho mais novo da família Lin, comenta que ainda não nasceu ninguém corajoso o suficiente para tomar algo dele. Uma linda mulher aparece no palco e diz que todos esperaram por muito tempo. Ela fala que o leilão dos tesouros deve então começar. O nome dela é Nalan, e ela é a gerente do pavilhão. Ela apresenta a técnica de rank amarelo superior, a técnica movedora de montanhas, repassada pela Terra Sagrada dos 5 Elementos. Ela diz que os lances começam em 300.000 moedas de ouro e que cada aumento deve ser maior do que 10.000 moedas de ouro. Então os lances começam, e várias pessoas fazem seus lances, chegando até 400.000. Mas Yunkai, para estragar a felicidade de todo mundo, com uma cara confiante, levanta a mão e fazendo um lance de 3 milhões de moedas de ouro. Após o lance de Yunkai, todos ficam em choque, e uma mulher comenta que ele aumentou o preço em 10 vezes no primeiro lance e se pergunta se eles realmente podem pagar por isso agora. Nalan pergunta se tem alguém que queira aumentar o preço agora. A mulher de antes, em seus pensamentos, comenta que ninguém poderia competir com a família Lin. Mas alguém levanta a mão e fala que vai aumentar o preço. O que chama a atenção de todos. Ele, confiante, fala que vai aumentar para 30 milhões e pergunta se alguém mais vai querer aumentar o preço. O lance dele deixa todos surpresos, e um figurante fala que o valor de 30 milhões é 100 vezes mais que o valor inicial e que esse valor é o suficiente para comprar a cidade de Liuyun inteira. Yunkai, após ouvir isso, fica irritado e se pergunta quem ele é e como ousa tentar pegar algo bem debaixo do seu nariz. Nalan, com um leve sorriso, diz que se ninguém aumentar o lance, o cavalheiro que ofereceu 30 milhões vai ganhar a oferta. Um senhor chega perto do ouvido de Yunkai e diz para ele se acalmar e lembra o motivo da sua visita hoje. Yunkai concorda e diz que não há necessidade de dizer mais nada. Nalan bate o martelo e diz que o item está vendido. Após o item ser vendido, as pessoas começam a se levantar para irem embora do leilão, dizendo que não faz mais sentido ficar, mas Nalan chama a atenção deles. E mostra um novo item, dizendo que aquele é o último tesouro do dia, a Ordem da Ascensão Celestial. O brilho do item toma conta de toda a sala, o que chama a atenção das pessoas, que se perguntam se era realmente a Ordem da Ascensão Celestial. Nalan fala que o lance inicial começa em 2 milhões de moedas de ouro e que cada aumento deve ser de pelo menos 100.000 moedas de ouro. O velho senhor chama a atenção do seu jovem mestre Yunkai e comenta que aquilo é algo que a senhorita Shinner estava ansiando por muito tempo. E diz que se ele quiser se aproximar da mansão do Lorde da cidade, deve obter esse item. Nosso protagonista chama a atenção de uma pessoa e pergunta para ele o que é a Ordem da Ascensão Celestial. Ele fala que para um mortal ter a chance de entrar e cultivar na Terra Sagrada é algo mais difícil do que ascender aos céus. E fala que se deve ter menos de 20 anos de idade e ter as qualificações e nível de cultivo certos, além de passar no teste de entrada. Ele fala que a Ordem da Ascensão Celestial foi dada pelos anciãos da Terra Sagrada quando eles estavam viajando pelo mundo secular, e pode isentar todas as outras condições e permitir que alguém entre diretamente na Terra Sagrada da cultivação. Nosso protagonista entende e fala que isso é o equivalente ao passe livre daquele mundo. Yunkai, com raiva, comenta que o nosso protagonista desperdiçou 30 milhões e se pergunta como ele ainda não sabe sobre a Ordem da Ascensão Celestial. E diz que ele deve ser um caipira que fez uma fortuna da noite para o dia. Ele fala que foi gentil o suficiente por deixar o nosso protagonista se exibir uma vez, mas diz que a Ordem da Ascensão Celestial definitivamente vai pertencer a ele.
Então ele levanta a mão e fazendo um lance de 5 milhões de moedas, mas antes de terminar, alguém fazendo um lance de 100 milhões de moedas de ouro. Após esse lance, todos ficam surpresos, sem acreditar no valor gasto, e perguntam o que foi aquilo. Nosso protagonista comenta que falou 100 milhões e pergunta como todas as pessoas que vieram ao leilão têm uma audição tão ruim. Nalan, sem esperar outro lance, já bate o martelo e fala que está vendido, e comenta que não pode deixar um peixe gordo como aquele escapar. Nalan se aproxima do nosso protagonista e pergunta se ele gostaria de prosseguir com o pagamento. E fala que não aceitam promessas de crédito ou pagamentos parcelados no pavilhão dos 10.000 tesouros. Nosso protagonista fala que, como é uma quantia de dinheiro muito grande, ele vai precisar de uma sala privada para que possa preparar o dinheiro. Ela concorda e o guia para um local mais reservado. Yunkai, ainda com raiva, pede para o seu servo ir em frente e descobrir tudo sobre o nosso protagonista. Nalan fala para o nosso protagonista levar o seu tempo para preparar o dinheiro e diz que a sua equipe vai estar esperando ele ali fora o tempo todo. Nosso protagonista solta um suspiro e comenta que o incômodo finalmente saiu e se pergunta o que vai fazer agora. Então ele tira um anel do seu dedo e o joga para o alto. O anel começa a brilhar e então teleporta o nosso protagonista. Ele agora está com roupas mais atuais e comenta que está na hora de estocar alguns produtos adequadamente. Nosso protagonista fala que o seu nome é Bai Yifan e explica que atualmente possui a habilidade de viajar entre dois mundos. Ele explica que tudo começou quando acidentalmente cortou seu dedo enquanto cozinhava em uma casa alugada, e o sangue por acaso pingou em uma relíquia da sua família. Enquanto ainda gritava de dor, ele acabou sendo teleportado para outro mundo com um vegetal que estava em sua mão. Ele explica que o mundo para o qual foi teleportado é um mundo de fantasia, onde o forte voa pelo céu, enquanto o fraco apenas os observa de baixo. E comenta que o mais incrível dessa história é sobre o repolho que ele estava segurando. Ele fala que o repolho evoluiu para um espírito de vegetal puro como cristal. As pessoas, ao verem o nosso protagonista segurando o repolho, se aproximam dele com pressa e começam a oferecer altas quantias de dinheiro pelo item dele. Após isso, ele comenta que a sua primeira fortuna da sua vida foi uma de 8 dígitos, vendendo um repolho. Nosso protagonista comenta que, depois de um mês indo e voltando, ele aos poucos foi entendendo a situação do continente. Ele explica que o continente ancestral é dividido em 5 regiões principais. O Reino Oriental, Deserto do Sul, Mar Ocidental, Planícies do Norte e Região Central. As outras regiões, como as Cavernas do Demônio Ancestral, a Tumba Imortal e a Caverna Celestial das Ruínas Espirituais, existem independentemente. O Deserto do Sul e o Mar Ocidental são as terras ocupadas pelas raças demoníacas, assim como a Caverna do Demônio Ancestral. O Rio Oriental, a região central e as planícies do norte são ocupadas pela raça humana. As 3 raças, sendo elas os humanos, bestiais e demônios, estiveram em constante conflito nos últimos séculos e agora estão mantendo uma fachada de coexistência pacífica. Entre a raça humana, diferentemente das pessoas comuns, os artistas marciais são extremamente respeitados. Dependendo do nível de cultivação e na capacidade de transformar a energia espiritual deles em uma forma diferente, eles são categorizados em 2 reinos principais: o reino místico de cultivação corporal, que possui 7 níveis, e o reino místico de cultivação espiritual, que possui 10 níveis. Os 7 níveis do reino de cultivação corporal são divididos em reino da fortificação óssea, reino da força interna, reino da transfusão sanguínea, reino da limpeza da medula, reino da iluminação e reino celestial profundo. Os 10 níveis do reino de cultivação espiritual são reino da energia espiritual, reino espiritual astral, reino do mar espiritual, reino celestial, reino da manifestação espiritual, reino da transcendência divina e reino do vazio errante. Nosso protagonista fala que, além de tudo isso, o mecanismo do anel ancestral foi algo que só descobriu depois de constante reflexão. Ele explica que o objeto, seja uma planta ou animal, para que possa atravessar para o continente, e que todas as outras coisas não são capazes de viajar através dos mundos. 58. Nosso protagonista explica que também tem um limite de peso no que ele pode trazer, sendo algo em torno de 200 gramas, e se levar algo do continente para a Terra, vai virar lixo. Ele reclama do fedor ao segurar uma flor que ele trouxe para a Terra e se pergunta como ela virou aquilo. Nosso protagonista comenta que,
Por sorte, o anel ancestral também vinha com uma função de troca de roupas, o que o salvou muito. Enquanto olhava para alguns legumes que ele tinha, nosso protagonista fala que estava tão focado em se exibir no pavilhão que, enquanto se divertia, ele se esqueceu que só tinha alguns legumes sobrando na sua casa. E diz que tem que encontrar uma maneira de conseguir mais coisas para se reabastecer. Mas ao olhar para a janela, algo chama a sua atenção, e com um sorriso ele comenta que já sabe o que fazer. Um dia se passa, e os funcionários do pavilhão avisam para Nalan que o nosso protagonista já ficou um dia inteiro na sala e se perguntam por que ele ainda não saiu. Ela fala que não precisam se apressar e diz que vão esperar mais um pouco. Um dos funcionários diz que viu o nosso protagonista se vestindo como uma pessoa comum e diz que ele não parecia ser um homem rico e que provavelmente ele está usando essa oportunidade para escapar. O outro concorda e diz que ele é muito suspeito e que nunca ouviu falar sobre alguém como ele no mundo das artes marciais antes. Após escutar os dois, Nalan perde a paciência e diz que já esperou bastante e que vai entrar. Mas quando estava para entrar no quarto, acabou batendo de frente com o nosso protagonista sem perceber. Nosso protagonista segura ela e pergunta se ela está bem, o que deixa ela um pouco envergonhada. Ela se afasta rapidamente, mudando de assunto, pergunta para o nosso protagonista se ele já preparou as moedas de ouro para o pagamento. E em seus pensamentos, um pouco irritada e envergonhada, pergunta como ele ousou tirar vantagem dela e que se ele não pagar hoje, ele vai estar em apuros. Nosso protagonista responde a ela, dizendo que as moedas de ouro são bem difíceis de se arranjar, mas antes de terminar de falar, os funcionários do pavilhão, irritados, partem para cima dele, achando que ele está tentando enganá-los. Mas, antes de eles fazerem algo, o nosso protagonista pega uma planta e a mostra para eles, o que os deixa surpresos. Ele fala que não possui moedas de ouro e diz que eles provavelmente estariam interessados naquilo e manda eles darem uma boa olhada. Nalan, sem conseguir conter a sua surpresa, em seus pensamentos, ela pergunta se aquilo é a erva cauda de dragão e fala que, de acordo com as lendas, ela tem uma habilidade milagrosa de tratar lesões e pode prolongar a vida daqueles que não estão feridos, e termina dizendo que é uma erva espiritual muito rara. Nosso protagonista pergunta para ela quanto aquela erva vale e fala que, se não for o suficiente, ele tem outras coisas também, e mostra uma cesta lotada com muitos itens. Nalan, ao ver a cesta, comenta que todos aqueles itens são tesouros mundiais. Ela, nervosa, grita dizendo que é até aceitável ele ter um deles, mas pergunta como ele tem uma cesta lotada deles. E fala que aquela pequena cesta valeria no mínimo 200 milhões de ouro. Nosso protagonista, com uma expressão séria, em seus pensamentos, ele dá uma risada e comenta que aquilo, na verdade, é grama rabo de cachorro e algumas folhas que ele pegou na sua vizinhança. Nalan, um pouco nervosa, chama o nosso protagonista para conversar e pergunta se poderia comprar todas as ervas espirituais dele. Ela comenta que aquilo é uma oportunidade única e diz que não pode deixar passar. Nosso protagonista diz para Nalan que a erva cauda de dragão vale 40 milhões de moedas de ouro e fala que, se quiserem levar tudo, eles vão ficar em dívida com ele. Nalan fala que eles ainda têm alguns tesouros em suas instalações e diz que ele pode levar qualquer coisa que gostar. Nosso protagonista, com um sorriso, concorda, e um tempo depois ele sai do pavilhão lotado de vários itens, o que acaba chamando a atenção das pessoas que estavam ao redor. Nosso protagonista se despede de Nalan e fala que, mesmo depois de ter pego todos aqueles itens, eles ainda devem um pouco de dinheiro para ele e pede para ela anotar. Nalan se despede dele e diz para ele se sentir à vontade para voltar novamente. Um dos funcionários pergunta para Nalan se o nosso protagonista teria pegado todos aqueles itens do primeiro andar do salão dos 10.000 tesouros. Ela responde que ele não entenderia e diz que aquilo é um investimento de longo prazo. Nalan, enquanto olhava para o nosso protagonista, solta um leve sorriso e se pergunta que tipo de pessoa ele poderia ser, já que consegue ter tantos tesouros preciosos, mas trata eles como lixo. Passa-se um tempo, e enquanto nosso protagonista estava andando pela floresta, algo chama a sua atenção. Vemos que ele foi emboscado por algumas pessoas que o ameaçam, dizendo que, se ele quiser viver, é melhor entregar a técnica movedora de montanhas e a ordem da ascensão celestial. Nosso protagonista provoca-os, chamando-os de lixo e dizendo que não são capazes de pegá-lo. Mas um dos ladrões perde a paciência e pula em direção ao nosso protagonista, desferindo um ataque com sua espada, pronto para matá-lo.
Mas, antes de ser atingido, nosso protagonista grita, voltar para a Terra, e desaparece, deixando vários itens para trás. Após ver aquilo, o ladrão que tentou atacá-lo fica sem entender e pergunta o que foi aquilo e para onde ele foi. Após voltar para a Terra, ele comenta que foi por muito pouco e que, por sorte, ainda não havia viajado naquele dia. Ele reflete que não é surpresa que, em um mundo mítico de fantasia, seja comum que as pessoas matem umas às outras para roubar coisas. Nosso protagonista comenta que ainda tem muitas coisas a considerar. Ele percebe que nem pensou em usar uma máscara ao chamar atenção no leilão e acredita que enfrentará mais situações problemáticas no futuro. Por isso, decide que é melhor aprender algumas artes marciais para se proteger. Ele relembra que já tentou cultivar antes, mas, ao perceber que as técnicas de artes marciais do continente ancestral são tão difíceis de compreender, ele diz que não sabia por onde começar. No entanto, ao abrir a técnica movedora de montanhas, ele fica surpreso ao perceber que, de maneira inesperada, ela se tornou muito simples. Após refletir um pouco, ele percebe que, se trouxer as artes marciais do outro mundo para a Terra, elas se tornarão mais fáceis de aprender. Ele se anima e, após dar um sorriso, declara que vai se tornar o mestre supremo das artes marciais. Passaram-se 15 dias desde que o treinamento do nosso protagonista começou. Ele olha fixamente para uma enorme rocha e, com apenas a força de um dos seus punhos, quebra facilmente a rocha em vários pedaços. Um pouco ofegante após usar o seu ataque, ele comemora por ter conseguido destruir a rocha. Ao olhar para sua mão envolta em um pouco de energia, nosso protagonista fala que, nos últimos 15 dias, ele vem cultivando a técnica movedora de montanhas, e enquanto isso, nutria o seu corpo com os alimentos que trouxe da terra. Ele comemora dizendo que está progredindo em uma velocidade incrível e se pergunta se o motivo disso é porque ele veio da terra, e por isso seu corpo ficou muito mais forte naquele mundo. Após esfregar um pouco do suor do seu rosto, nosso protagonista comenta que o soco que acabou de realizar tinha o poder de 2 toneladas e que, não apenas isso, mas os seus órgãos internos também foram fortificados. Ele fala que, apesar do seu corpo parecer estar nos estágios iniciais do reino de temperamento corporal, o seu poder pode ser comparado ao de um artista marcial no reino da força interna. Nosso protagonista fala que esse nível é apenas o primeiro passo no mundo das artes marciais, mas comenta que, pelo motivo do seu rosto ter sido exposto muito cedo, mais pessoas virão atrás dele, então ele deve se esforçar ainda mais. Enquanto estava divagando em seus pensamentos, ele escuta o grito de uma pessoa chamando por socorro, o que acaba chamando a sua atenção. Nosso protagonista sobe em uma árvore e percebe que o chamado de socorro vinha de um grupo de pessoas que estavam sendo cercadas por lobos selvagens. Um dos lobos, com os olhos vermelhos de raiva, pula em cima de uma pequena garota, pronto para acabar com ela. Mas antes de concluir o seu ataque, ele é recebido por um poderoso soco do nosso protagonista, que acaba com o lobo facilmente. Os lobos, ao perceberem que o seu companheiro foi derrotado, se juntam e vão na direção do nosso protagonista. Ele, sem ficar nem um pouco intimidado, comemora e diz que eles vieram em boa hora e que ele realmente precisava testar a sua técnica. Os lobos pulam em direção do nosso protagonista para o atacar, mas com apenas um movimento, ele derrota todos eles e solta um suspiro, comemorando por ter resolvido o problema, o que assusta as pessoas com a sua força. Eles agradecem, chamando de jovem herói, e falam que ele foi incrível. Um tempo se passa, e enquanto estava no acampamento do pessoal de antes, o nosso protagonista usa suas novas técnicas para cortar algumas árvores. A garota de antes aparece e o elogia, falando que ele é muito incrível. O nome dela é Muruoru. Ela entrega um pouco de chá para o nosso protagonista e comenta que, graças à madeira que ele cortou, eles vão conseguir começar a construção das novas casas do vilarejo da família Mu. O nosso protagonista diz que não precisa agradecer e fala que não foi nada demais. Então, voltamos um pouco no tempo para o momento em que o nosso protagonista derrotou a alcateia de lobos selvagens. Um senhor o agradece por ter salvado a sua filha e as pessoas do seu vilarejo e fala que o seu nome é Mutai, e ele é o filho do chefe do vilarejo da família Mu. Tai fala que, mesmo nosso protagonista sendo um artista marcial habilidoso, aquela montanha ainda é muito perigosa e o convida para ir com eles para o vilarejo, já que lá é mais seguro. Nosso protagonista não pensa 2 vezes e fala que vai aceitar o convite.
Em seus pensamentos, ele fala que já estava à procura de um lugar isolado para cultivar a sua técnica movedora de montanhas e que, por isso, aceitou. Então, voltamos para o tempo atual. Um pouco cansado, ele comenta que, nos últimos dias, conseguiu uma quebra do reino de temperamento corporal para o pico do reino da fortificação óssea e diz que, ultimamente, o seu progresso tem reduzido de ritmo e reclama, dizendo que alcançou um gargalo na sua cultivação. Ele explica que o reino da força interna cultiva os 5 órgãos internos até que fiquem fortes o suficiente para digerir até pedra e que, de acordo com a técnica movedora de montanhas, consumir os órgãos internos de bestas de alto nível pode ajudar a romper para o reino da força interna. Nosso protagonista, um pouco nervoso, pergunta se deveria ir para a terra e comprar um pouco de carne para compensar aquilo. O pai de Horu, enquanto preparava algumas coisas, chama sua filha Horu e diz que já estão prontos para ir ao mercado. Ele aproveita e pergunta para o nosso protagonista se ele gostaria de ir ao mercado com eles. Um tempo se passa, e eles já se encontram no mercado da cidade de Liuyun, onde várias pessoas estavam comerciando itens de qualidade. Mutai, enquanto vendia as peles dos lobos, agradece, dizendo que só conseguiu vender as peles dos lobos de boa qualidade graças à ajuda do nosso protagonista. Huoru chama a atenção do nosso protagonista e pergunta se ele gostaria de ir a outro lugar, já que ela quer comprar algumas abóboras cristalizadas. Nosso protagonista aceita e diz que vai assim que o pai dela terminar de embalar as coisas. Mas o pai dela diz que eles podem ir na frente e pede para que eles tomem cuidado. O que deixa Horu animada, que parte na frente e chama o nosso protagonista. Nosso protagonista fica um pouco confuso e se pergunta como Tai pode ser tão relaxado a ponto de deixar a sua filha nas mãos de alguém que ele acabou de conhecer. Um tempo se passa, e enquanto os dois estavam voltando, Horu agradece ao nosso protagonista e fala que ele foi muito gentil com ela. Nosso protagonista diz que não foi nada e fala que eles têm que voltar logo para não deixar o pai dela preocupado. Enquanto os dois voltavam, eles se deparam com algumas pessoas reunidas, onde se pode escutar alguém se desculpando e pedindo para que não briguem. Aquilo chama a atenção de Horu, que diz que aquela era a direção onde o seu pai estava indo. Nosso protagonista, preocupado, não perde tempo e, junto de Horu, se enfia no meio das pessoas para ver o que estava acontecendo. Descobrimos que aquela confusão toda aconteceu porque um bando de pessoas vestidas de vermelho estavam batendo no pai e no tio de Horu. Ela, ao perceber que o seu pai estava sendo espancado sem motivo algum, corre na direção deles e pergunta o motivo de estarem batendo no seu pai. Mas ela é impedida por uma pessoa que avança em sua direção e pergunta de onde ela teria saído e se por acaso estaria procurando a morte. Mas o nosso protagonista chega a tempo e para o chute dele facilmente com uma das mãos, irritado, quebra a perna dele. Nosso protagonista, indignado, questiona por que um homem, que já atingiu um estágio avançado de controle corporal, está atacando de forma cruel uma garotinha indefesa, sem forças para se defender. Ele pergunta, revoltado, se ele ainda pode ser considerado humano. Ainda no chão, reclamando da dor, ele pergunta ao nosso protagonista quem ele pensa que é para vir ali e lhe dar uma lição. Em seguida, grita, chamando a ajuda de seus amigos para darem uma surra nele. Então, vários deles cercam o nosso protagonista e avançam contra ele, mas, com apenas um soco, ele derrota todos. Após isso, nosso protagonista pisa no corpo de um dos seus inimigos e pergunta se agora deve lhe dar uma lição. Ele responde dizendo que não precisa e implora para que o nosso protagonista poupe a sua vida. Um guerreiro que estava vendo nosso protagonista comenta que ele é incrível e, intrigado, se pergunta como alguém tão jovem conseguiu chegar no reino da fortificação óssea. Nosso protagonista segura um dos guardas e pergunta para ele o motivo de estarem batendo nos seus amigos e diz que, caso ele não responda, ele vai esmagar a cabeça dele. Ian tenta acalmar o nosso protagonista e diz para ele parar, já que eles são da mansão do senhor da cidade e que não podem se dar ao luxo de mexerem com eles. Nosso protagonista, ao olhar para Ian, pergunta para ele o que exatamente aconteceu ali. O guerreiro diante se aproxima e diz que vai responder. O nome dele é Zoueng, e ele é o chefe dos guardas da mansão do lorde da cidade. Ele explica que Ian esbarrou na carruagem da sua jovem senhorita e fala que, por isso, ele mereceu ter as suas pernas pisoteadas por cavalos e reclama por ele ainda ter a coragem de discutir com a sua jovem senhorita.
Li diz que a carruagem deles que perdeu o controle e acertou o Yan e que eles só foram perguntar o que aconteceu, mas começaram a bater neles. Tai pede para Li ficar quieto e diz que esse assunto é culpa deles. Então, Tai se ajoelha e diz que isso só aconteceu por causa deles. Ele pede para a jovem senhorita os perdoar, já que a perna de seu irmão já foi quebrada. Ao ver a ação de Tai, nosso protagonista pergunta se ela é a filha mais velha do Lorde da cidade. Ele comenta que, desde os tempos antigos, as pessoas não ousam brigar com os nobres e que, por isso, não há dúvidas sobre o motivo de Tai não querer mexer com eles. A filha mais velha do Lorde, Lan Xin'er, aparece e diz que, como eles estão errados, devem pagar por seus erros. Em seguida, ordena que Zhou Eng corte uma perna de cada um deles como um aviso para os outros. Eles reclamam e Yan pergunta como a filha mais velha do Lorde da cidade pode ser tão maldosa. Lan Xin'er, com uma expressão sádica, diz que, mesmo depois de tudo o que fizeram, eles estão apenas perdendo as pernas. Em seguida, comenta que perdeu o bom humor de andar pelas ruas da cidade e pede para que Zhou Eng faça logo o que ela mandou. Sem nem pensar duas vezes, ele obedece às ordens da sua mestra. Zhou Eng vai na direção de Yan e o ataca, dizendo que eles são apenas um bando de caipiras para os olhos da sua mestra. Mas, antes de concluir o ataque, nosso protagonista defende com facilidade, usando apenas uma das mãos, o que assusta um pouco Zhou Eng. Após defender o ataque de Zhou Eng, nosso protagonista revida usando a palma da sua mão e manda ele desaparecer. Mas Zhou Eng consegue desviar com dificuldades e logo em seguida se afasta um pouco. Lan Xin'er, curiosa, se pergunta de onde nosso protagonista apareceu e como ele tem coragem de desafiá-la. Nosso protagonista, sem dar tempo, prepara outro ataque e vai na direção de Zhou Eng, que levanta sua espada para se defender. Mas nosso protagonista ainda consegue atingi-lo e comenta que ele é muito fraco. O golpe foi tão forte que jogou Zhou Eng para longe, deixando todos surpresos com sua força. Zhou Eng, no chão, comenta que nosso protagonista nem sabe usar artes marciais e se pergunta o motivo de ele ser tão poderoso. Huoru se aproxima do nosso protagonista e o abraça, perguntando se ele está bem. Ele a conforta, dizendo que está tudo bem e que não precisa se preocupar. Olhando para sua mão, nosso protagonista comenta que seu corpo físico, ao chegar aqui, parece ter se tornado naturalmente divino. Ele observa que sua força já ultrapassou em muito o reino da fortificação óssea. Lan Xin'er, irritada, diz que Zhou Eng é um lixo e ordena que seus guardas mobilizem todos os soldados da mansão do Lorde para deter e prender na masmorra todos da multidão. Tai, assustado, comenta com nosso protagonista que, se os soldados vierem, todos estarão em grandes problemas. Ele diz que ouviu falar que nem uma única pessoa que foi mandada para a masmorra do Lorde da cidade saiu de lá inteira. Nalan aparece dentro de uma carruagem e ironiza, comentando que Lan Xin'er realmente tem muito poder. Ela diz que Lan Xin'er anda atropelando civis na rua e mandando matar pessoas, abusando de sua autoridade. Em seguida, pergunta se a dinastia Yan já mudou sua autoridade e passou a ser da família Lan. Lan Xin'er pergunta para o que ela quer fazer exatamente com isso. Nalan desce da carruagem e fala que viu ela pisoteando civis nas ruas com seus próprios olhos e pergunta se ela ainda quer negar aquilo. Nalan se aproxima do nosso protagonista e se curva, dizendo que está feliz por terem se encontrado novamente. Nosso protagonista a cumprimenta e diz que ela não precisa ser tão formal. Huoru fica surpresa e pergunta para o nosso protagonista se eles se conhecem. Em seus pensamentos, ela comenta que ouviu falar que Nalan é a dona do pavilhão dos 10.000 tesouros e que eles são considerados a maior construção de mercadores na cidade de Liyuan e pergunta como nosso protagonista conhece uma pessoa tão poderosa. Lan Xin'er debocha de Nalan, comentando que não esperava que ela seria tão apegada a um bando de pessoas da ralé e fala que isso abriu os seus olhos. Nalan retruca, falando que as pessoas comuns são a fundação do país e pergunta o que aconteceria caso as palavras de Lan Xin'er se espalhassem para a cidade real. Isso irrita ela, que pergunta para Nalan se ela estaria ameaçando. Porém, Nalan, com uma expressão fria, fala que não ousaria fazer isso e diz que, se ela quiser levar aquelas pessoas, vai ter que passar por cima do pavilhão dos 10.000 tesouros. Lan Xin'er pensa por um momento e diz que o pavilhão dos 10.000 tesouros é a maior associação mercante da província de Yan,
com uma fundação sólida e vários experts. Se, por algum motivo, eles se sentirem ofendidos, isso trará infinitos problemas para sua família. Lan Xin'er, com um sorriso, fala que, se a líder do pavilhão quer defender aquelas pessoas, ela deve fazer uma exceção e deixar eles irem. Logo após isso, eles vão embora. Algum tempo se passa, e Nalan os leva para dentro do pavilhão. Nosso protagonista diz que precisa agradecê-la por hoje, mas Nalan responde que não foi nada, apenas uma coisa simples. Nalan chama uma de suas servas e pede que leve os feridos para o quarto de hóspedes, além de verificar os ferimentos deles. Huoru chama a atenção do nosso protagonista e pergunta por que aquela mulher linda e rica teria o salvado e pergunta que tipo de relação ele tem com ela. Nosso protagonista pensa um pouco e diz que Nalan basicamente deve algum dinheiro para ele. O que surpreende Huoru. Algum tempo se passa e, enquanto estão sozinhos, Nalan parabeniza nosso protagonista por ter avançado para o reino da fortificação óssea. Ela diz que, na história da cidade de Liuyun, nunca houve alguém que avançasse para esse reino tão jovem quanto ele. Nosso protagonista responde, dizendo que não é tudo isso e que, sem a ajuda dela, com a força que possui atualmente, teme que não conseguiria levar tantas pessoas com ele de forma fácil e segura. Enquanto serve um pouco de chá para o nosso protagonista, ela comenta que está bastante curiosa e pergunta como alguém que consegue casualmente tantas ervas cauda de dragão veio parar ali, escondido na cidade com um grupo de aldeões. Nosso protagonista fecha um pouco o rosto e alerta, dizendo que o que ela precisa saber descobrirá naturalmente, e o que não deve saber, nem precisa se preocupar em perguntar. Ela, um pouco assustada, concorda. Mudando de assunto, nosso protagonista diz que acabou de lembrar das ervas cauda de dragão e comenta que, da última vez, ela ficou devendo 3 milhões de moedas de ouro. Em seguida, pergunta se ela já conseguiu reunir todo o valor. Nalan, ainda nervosa, responde que ainda estão com pouco orçamento. Nalan, tentando bajular um pouco nosso protagonista, comenta que recentemente receberam uma boa quantidade de itens e pergunta se ele gostaria de dar uma olhada. Ela ainda diz que, se quiser, pode pegar algo de que goste na hora. Enquanto reflete por um momento, nosso protagonista se lembra da luta contra o chefe dos guardas do Lorde da cidade e ele diz que Zoendo utilizou uma técnica de punho, o punho do leão Berserk. Olhando para Nalan, nosso protagonista pergunta se ela teria alguma técnica de artes marciais. Nalan leva o nosso protagonista para um local e diz a ele que ali estão todas as técnicas disponíveis no pavilhão dos 10.000 tesouros, e que ele pode pegar quantas quiser. Ela começa a mostrar algumas técnicas para o nosso protagonista e fala sobre o dedo perfurador de montanhas, uma arte marcial amarela de nível baixo. Ela explica que, quando refinada para um nível básico de maestria, essa técnica permite que o usuário adquira a habilidade de penetrar montanhas e rochas. No entanto, nosso protagonista logo a recusa. Nalan apresenta outra técnica, a palma da areia negra, uma arte marcial amarela de nível intermediário. Ela explica que essa técnica de palma foi trazida das terras áridas do sul e que requer o cultivo de uma técnica específica dessas terras para ser usada. Nosso protagonista recusa, dizendo que é muito trabalhosa para ele. Ela olha para outra técnica e diz que se chama mão perfuradora de flores, conhecida por sua suavidade e agilidade. No entanto, nosso protagonista recusa, comentando que a técnica é muito feminina. Nalan pega outra técnica e diz que é a última que tem sobrando. Ela explica que se chama Punho das Sombras, uma das artes marciais mais caras que possui no pavilhão, e que é uma técnica de pico do ranking amarelo. Nosso protagonista fica um pouco curioso por ser uma técnica do pico do ranking amarelo e comenta que parece ser a mais interessante. Algum tempo se passa, e o protagonista e Nalan retornam ao saguão do pavilhão, onde Ho-Ho se encontra. Nalan diz ao protagonista que, se ele quiser começar com aquela arte marcial de topo, até mesmo um gênio precisaria de 2 a 3 meses de trabalho duro para dominá-la. Ho-Ho, ao ver o protagonista, corre em sua direção e o abraça. Ele pergunta o motivo de ela estar ali fora e lembra que havia pedido para ela ficar no quarto de convidados. No entanto, ela apenas mantém uma expressão de tristeza no rosto. Huoru diz ao nosso protagonista que estava preocupada com ele, por isso, veio dar uma olhada.
Nalan comenta que o nosso protagonista tem uma boa relação com Horu e diz que as pessoas que não sabem devem até pensar que eles são irmãos. Enquanto puxava a bochecha de Horu, nosso protagonista diz que ela é como uma pequena seguidora dele. Aproveitando a oportunidade, o nosso protagonista tira um lindo vestido e o entrega para Horu, dizendo que era para ela vestir. Ela fica muito feliz e pergunta se o presente realmente era para ela. Nalan confirma que é para ela e diz que foi o nosso protagonista quem comprou especialmente para ela. Enquanto conversavam, alguém do vilarejo de Mu aparece muito preocupado, chamando a atenção deles para o quarto de hóspedes. Após entrarem no quarto, percebem que Yan ainda estava acamado e com a saúde debilitada. O doutor explica que, a menos que usem uma medicina milagrosa, Yan não terá chances de sobreviver. Ele se pergunta onde poderiam encontrar alguém com ervas tão miraculosas. Nosso protagonista, ao fundo, comenta que pode existir alguém assim e diz que vai tentar ajudar. Voltamos para a Terra, onde vemos duas pessoas em um estabelecimento. Uma delas se alonga um pouco e, enquanto bocejava de sono, diz que já está na hora de fechar. De repente, nosso protagonista aparece na porta, assustando a todos. Um tempo se passa, e Horu, preocupada, comenta que já é muito tarde da noite e pergunta o motivo de nosso protagonista ainda não ter voltado. No mesmo instante, ele retorna e entrega algumas ervas medicinais ao doutor, perguntando se elas poderiam ser úteis. O doutor, ao ver as ervas, se espanta e comenta que todas aquelas ervas espirituais são extremamente preciosas e raras de se obter naquele mundo. Ele diz que, com aquelas ervas, pode garantir a cura da doença de Yan. Em seus pensamentos, ele reflete que é a primeira vez na vida que vê tantas ervas medicinais raras juntas. Horu, olhando para a mão machucada do nosso protagonista, pergunta o que aconteceu com ela. Ele, um pouco nervoso, lembra de quando apareceu na loja de ervas na Terra e acabou machucando a mão na porta automática. Frustrado, diz que, no calor do momento, ao voltar para o mundo moderno, achou que seu corpo ainda estava no reino do forjamento ósseo. 3 dias se passam, e enquanto Horu preparava comida, ela pede ao tio Yan que descanse mais e pergunta o motivo de ele ter voltado ali. Yan, enquanto a ajudava, diz que conhece bem o próprio corpo e que agora suas pernas estão sólidas como rochas. Ele pede para ela não se preocupar e aproveita para perguntar onde está o nosso protagonista. Horu responde que ele saiu para caçar e disse que os feridos precisavam de uma refeição nutritiva, por isso foi sozinho e não permitiu que ninguém o acompanhasse. A cena muda para o nosso protagonista, que está sendo atacado por uma cobra gigante. Ele imbui uma energia escura no punho e desfere um golpe nela. No primeiro momento, o ataque parece não surtir efeito, e a cobra volta a atacá-lo. No mesmo instante, nosso protagonista solta uma leve risada, e a cobra é partida em vários pedaços. Ele aproveita para pegar algo que parece ser o coração dela. Ele comenta que a técnica do punho das sombras é realmente interessante e percebemos que ele está atualmente no estágio intermediário do reino da força interna. Passa um tempo, e ele coloca mais um coração de monstro em uma cesta, soltando um leve suspiro de alívio por ter terminado. Ele lembra que Nalan disse que aquela é uma arte marcial de alto nível do rank amarelo, extremamente obscura e difícil de compreender, e que até mesmo um gênio precisaria de 3 meses de treinamento intenso para dominá-la. Ele comenta que, após simplificá-la na Terra, a arte secreta foi modificada de forma que até um idiota conseguiria entendê-la. Ele complementa dizendo que, se Nalan descobrir que ele já dominou a técnica com sucesso e avançou para o estágio avançado do reino da força interna, ela ficaria de queixo caído. Nosso protagonista, um pouco nervoso, comenta que, para avançar na força interna, tem comido órgãos de animais selvagens por vários dias e reclama do gosto horrível. Ele se agacha e diz que vai caçar mais alguns animais para preparar uma refeição nutritiva para Yan. Ele também se prepara para colher frutas selvagens para Horu, já que ela gosta muito delas. No entanto, enquanto fala isso, é atacado pelas costas. Ele percebe o ataque a tempo e desvia, gritando para que parem de se esconder e apareçam. Algumas pessoas com vestimentas de ninja aparecem e dizem que, como ele os descobriu, não pode culpá-los se seu corpo não ficar intacto. Nosso protagonista, confiante, pergunta se foram enviados por Lan Xin'er. Um dos assassinos responde que ele não precisa saber e diz que alguém pagou uma grande quantia pela vida dele. Em seguida, todos avançam em sua direção.
Desviando dos ataques com facilidade, ele comenta que um deles está no estágio avançado da força interna, enquanto dois estão no estágio inicial. Com um movimento rápido, ele derruba outros três e diz que estão no pico do estágio do forjamento ósseo. Ele pergunta se o empregador deles realmente gastou uma fortuna para eliminá-lo. Ele se prepara para atacar e lembra que Haru já deve estar ficando ansiosa, então não pode perder muito tempo com eles. Ele desfere vários ataques rápidos e derrota todos com extrema facilidade. Após derrotar o último, um deles reclama que ele está usando uma técnica de artes marciais e diz que a informação que receberam era de que ele estava apenas no nível do forjamento ósseo e não possuía técnicas marciais. Nosso protagonista pergunta se a informação que receberam não poderia estar incorreta. Um dos assassinos reflete que, com a força do nosso protagonista, ele poderia ter esmagado seus órgãos e ossos, mas escolheu não matá-los. Ele pergunta como ele consegue controlar sua força com tanta precisão. Nosso protagonista pisa no corpo do assassino e, com uma expressão intimidadora, pergunta quem o mandou matá-lo. Ele diz que poupará a sua vida se ele falar. O assassino geme de dor e diz que sua seita é uma das maiores organizações da cidade de Liyuan e que preferem morrer a revelar informações sobre seus mandantes. Ele pede para o nosso protagonista finalizá-lo logo. Nosso protagonista fica surpreso, tira o pé de cima dele e pergunta se, ao pagar o dobro do valor que o mandante ofereceu, ele aceitaria a oferta. O assassino recusa, dizendo que sua seita só tem profissionais e não cai em subornos. Nosso protagonista pergunta se ele tem certeza e mostra uma grande quantidade de ouro. O assassino fica em choque e muda de ideia na hora, dizendo que, se o preço for alto demais, não pode recusar. Eles já entram em formação, e nosso protagonista pede que contém tudo. Os assassinos garantem que nenhum outro assassino na cidade de Liyuan ousará aceitar pedidos contra ele e dizem que não podem revelar o mandante agora, mas o reportarão assim que a missão for concluída. Nosso protagonista, com um leve sorriso, diz que não importa quem seja e que o mandante provará do próprio veneno. Ele reflete que precisa pensar em uma forma de comprar outras técnicas marciais e avançar para o reino da transfusão sanguínea para poder caminhar livremente por Liyuan sem medo. Um dia se passa, e enquanto Lan Xin'er caminha pelas ruas de Liyuan com Lin Yunkai, ela comenta que Nalan criou um ressentimento com ela por causa de alguns camponeses do interior. Ela pergunta se Nalan realmente acha que a mansão do Lorde da cidade não ousaria tocar no pavilhão dos 10.000 tesouros. Lin Yunkai tenta acalmá-la e diz que ela tem um grande senso de dignidade, pedindo para que não se importe com Nalan. Aproveitando o momento, ele presenteia Lan Xin'er com um grampo de cabelo dourado mais caro do pavilhão e pede para que ela não fique mais irritada. Dentro do salão do pavilhão dos 10.000 tesouros, Nalan pergunta por que o nosso protagonista está querendo comprar outra arte marcial tão rápido, já que ele acabou de adquirir uma de rank amarelo. Nosso protagonista, relaxado, diz para ela não se preocupar e que a única coisa que tem agora é dinheiro. Nalan comenta que, por coincidência, o pavilhão encontrou alguns itens excelentes recentemente que estão prestes a entrar em leilão. Ela mostra ao nosso protagonista uma arte marcial de rank amarelo nível superior, Passos da Flor Flutuante, e diz que deve ser do agrado dele, já que é uma arte física. Lan Xin'er fica surpresa ao ver o nosso protagonista no pavilhão, e se pergunta como ele ainda está vivo. Irritada, ela bate em Lin Yunkai, chamando de inútil, e pergunta como ele ainda está vivo, já que ele prometeu matá-lo. Lin Yunkai, chorando após o golpe, diz que gastou muito dinheiro para contratar assassinos experientes e que é impossível que tenham falhado. Nosso protagonista diz para Nalan que, se ela tiver outras artes marciais de alto nível no futuro, ele comprará todas antes do leilão. Lan Xin'er se intromete na conversa e diz que aquelas palavras são muito arrogantes para um homem pobre do interior. Ela diz para Nalan que comprará todos os itens que o nosso protagonista estiver interessado, não importa o preço, e oferecerá o triplo do valor. Nalan se desculpa e lembra Lan Xin'er que, desde o início das operações do pavilhão, a regra sempre foi de que o maior lance leva o item. Lan Xin'er pergunta se Nalan está brincando com ela e diz que é impossível que o nosso protagonista tenha mais dinheiro que ela. Ela promete que, se ele conseguir comprar algo, sairá do pavilhão de joelhos na frente de todos. Nosso protagonista, interessado, pergunta se ela está falando sério. Lan Xin'er diz que sua palavra é absoluta e que há várias pessoas ali que podem servir de testemunhas. Com uma risada sádica, ela alerta que, se ele não conseguir pagar, terá que se ajoelhar e lamber suas botas.
Nosso protagonista mostra um amuleto e diz que Nalan ficará encarregada do pagamento. Com um sorriso assustador, ele afirma que mal pode esperar pelo show. Ao ver o amuleto, as pessoas ao redor ficam surpresas e perguntam se aquela é a Ordem da Nuvem Imperial do Pavilhão dos 10.000 Tesouros. Ela explica que a Ordem da Nuvem Imperial é dada exclusivamente a compradores extraordinários e representa um status elevado. Com ela, é possível obter tesouros especiais sem participar de leilões. Um figurante complementa dizendo que a Ordem também permite crédito ilimitado no pavilhão e que, na cidade de Liyue, apenas algumas pessoas possuem tal item. Ele se pergunta qual é o passado do nosso protagonista para ter tanto poder. Nosso protagonista, com um sorriso, explica que, alguns dias atrás, quando terminou de tratar Yan, Nala implorou para que ele vendesse algumas ervas curativas. Ele recusou, pois ela ainda devia dinheiro a ele. Ela entrega a ele a Ordem da Nuvem Imperial e diz que é o amuleto mais importante do seu pavilhão. Em seguida, propõe trocá-lo por uma das ervas medicinais dele e pergunta se, dessa forma, estaria tudo bem. Lan Xin'er, nervosa, pergunta como ele poderia ter a Ordem da Nuvem Imperial, já que nem mesmo seu pai possui um item como esse. Nosso protagonista pergunta se ela realmente pode pagar 3 vezes o valor que ele oferecer e debocha, dizendo que pode oferecer até 300.000 vezes o valor dela. Ele se aproxima e diz que, se ela não puder pagar mais, já pode começar a engatinhar. Enquanto isso, Lin Yunkai chega ao pavilhão e pergunta a um funcionário se viu sua linda Lan Xin'er. O funcionário pergunta se ele está se referindo à filha mais velha do Lorde da cidade. Ele diz que não a conhece muito bem, mas admite que sua beleza é notável. No entanto, destaca que sua personalidade é algo único e, em seguida, aponta para Lin Yunkai o local onde ela está. Várias pessoas estavam ao redor, rindo da cara de Lan Xin'er enquanto ela se humilhava, rastejando pelo pavilhão. Ao ver a situação de sua amada, Lin Yunkai fica sem acreditar. Lan Xin'er, sentindo-se completamente humilhada, começa a chorar e se pergunta se alguma vez já passou por algo assim. Nosso protagonista, olhando para ela, diz que não é alguém que pode ser intimidado e afirma que ela teve uma ideia errada sobre ele. Ele se aproxima dela e diz que não gosta de se meter em confusão, mas também não tem medo de entrar em uma. Ele remove o broche do cabelo dela e diz que, se ela ousar ofendê-lo de novo, acabará igual ao broche, e então o quebra em pequenos pedaços. Nosso protagonista se vira, comenta que o show foi realmente divertido e diz que a vê depois. Lin Yunkai, irritado, afasta algumas pessoas e ajuda Lan Xin'er a se levantar, perguntando se ela está bem. Ela diz para Lin Yunkai que mudou de ideia e que não quer mais que ele mate o nosso protagonista. Com uma expressão aterrorizante, ela pede para Lin Yunkai transformar a vida do nosso protagonista em algo pior que a morte. Lan Xin'er, irritada, fala para Lin Yunkai que o nosso protagonista a humilhou muito e diz que, se ele não fizer nada, pode esquecer o casamento deles. Lin Yunkai fala que o nosso protagonista é o homem misterioso que roubou a técnica movedora de montanhas e a ascensão celestial dele. Ele complementa, dizendo que sabia que Lan Xin'er queria obter a admissão para o reino sagrado para cultivar e, por isso, pensou em conseguir a ordem da ascensão celestial. No entanto, não imaginava que seria interrompido no meio do processo. Ele fala que também mandou alguns dos seus homens para seguir o nosso protagonista, mas ele conseguiu escapar. Lan Xin'er, mordendo as unhas de raiva, se pergunta qual seria o passado do nosso protagonista e diz que precisa contar para o seu pai sobre ele o mais rápido possível. Nosso protagonista volta para a Terra e, enquanto acorda, diz que é muito mais confortável dormir na sua própria cama. Ele olha para a arte marcial que comprou e diz que ela possui um total de 108 variações e, originalmente, era bem complicada. No entanto, fala que, depois de tê-la simplificado ao vir para a Terra, conseguiu dominá-la em uma noite. Ele levanta a mão, animado, e diz que, com a força do punho das sombras combinada com a agilidade do passo da flor flutuante, mesmo enfrentando alguém no pico do estágio da transfusão de sangue, definitivamente seria capaz de ter uma boa luta. Ele se levanta e comenta que precisa descer as escadas para comprar mais alguns recursos para cultivo e depois voltar. Após abrir a porta, ele se depara com uma mulher muito irritada, que pergunta por que ele não respondeu às suas mensagens no WeChat e por que não abriu a porta quando ela bateu. Seu nome é Gogo Yao, e ela é a dona do apartamento onde ele mora. Nosso protagonista, assustado, se desculpa com ela e diz que estava dormindo no quarto, então não a escutou.
Mas, em seus pensamentos, ele reflete que estava muito ocupado cultivando e acabou esquecendo do dia de pagamento. Irritada, ela diz para o nosso protagonista não a enganar. Lembra que ele prometeu pagar o aluguel no fim do mês e pergunta onde está o dinheiro. Nosso protagonista se curva, entrega todo o dinheiro que tem e diz que, mesmo assim, vai ficar devendo 200 yuans, mas promete pagar tudo no próximo mês. Ela segura o nosso protagonista e pergunta o que aconteceu com ele. Em seguida, diz que, mesmo entregando comida, ele sempre consegue algo em torno de 3 a 4 mil yuans por mês. Por fim, ressalta que ele é um homem saudável e questiona como não consegue pagar o aluguel. Nosso protagonista não consegue responder e, enquanto coça a cabeça, solta uma leve risada. No entanto, em seus pensamentos, lembra que passa o dia todo cultivando no outro mundo e só retorna à noite para ganhar algum dinheiro, o que normalmente não é muito. Guo Guiyao pega um pouco de dinheiro e entrega para ele, o que acaba deixando-o surpreso, e diz que ele não consegue viver com apenas 200 yuans, acrescentando que ficará devendo a ela até o próximo mês. Nosso protagonista aceita o dinheiro e a agradece. Se passa um tempo e, enquanto o nosso protagonista estava trabalhando como entregador, ele pensa que pode comer e beber à vontade, sem se preocupar com dinheiro no outro mundo. No entanto, assim que ele volta para a Terra, retorna à sua condição atual. Enquanto divagava em seus pensamentos, seu celular começa a tocar. Ele recebe uma ligação do seu pai. Animado, ele o cumprimenta e pergunta o motivo da ligação. Mas, ao atender, recebe uma notícia que o assusta. No mesmo instante, diz para seu pai esperar e afirma que já está a caminho. Já de noite, ele chega no hospital e seu pai o recebe, dizendo que sua mãe sofreu um acidente, foi atropelada, e que o motorista já foi preso por estar dirigindo bêbado. O pai do nosso protagonista, enquanto se lamenta, fala que já hipotecou a casa para o banco e conseguiu algum dinheiro de amigos e parentes, mas menciona que o custo do próximo tratamento ainda é de 300 mil yuans. Ele diz que, mesmo assim, não há nenhuma garantia de que ela irá acordar. Sem saber o que fazer, pede desculpas ao nosso protagonista por tê-lo deixado na mão. Nosso protagonista conforta seu pai, dizendo que ainda são uma família e que vai arrumar um jeito de pagar o resto do dinheiro. Após isso, ele sai da sala, deixando seu pai preocupado. Nosso protagonista, após sair do hospital com uma expressão triste, começa a pensar no que acabou de acontecer e comenta que o azar sempre vai pegar aqueles que são mais pobres e miseráveis. Mas, enquanto estava comentando isso, ele escuta o grito de socorro de alguém que acaba chamando a sua atenção. Aquele grito vinha de uma linda mulher de cabelos prateados que estava sendo encurralada por vários homens, e sem poder fazer nada, a única coisa que ela podia fazer era gritar para que eles a largassem. Um dos sequestradores a ameaça, dizendo que, se ela não quiser se ferir, é melhor ir com eles obedientemente. E ele ainda acrescenta que, se ela não fizer isso, sofrerá as consequências. Mas, ao ver aquilo, nosso protagonista se aproxima de um dos sequestradores, e sem dar tempo de reação, o derrota com um chute. Irritado, nosso protagonista quebra a perna de um deles e diz que eles são piores do que lixo por estarem incomodando uma garota. Um dos outros sequestradores chama a ajuda de seus companheiros para acabarem com nosso protagonista e comenta que todos os guarda-costas daquela mulher tinham sido derrotados, perguntando-se por que havia mais outro ali. Enquanto nosso protagonista os derrotava um por um, comentou que já esperava por isso e disse que, mesmo sua cultivação não tendo sido transferida completamente do outro mundo para este, ele ainda estava muito mais forte devido ao tempo que passou treinando e afirmou que seu corpo já desenvolveu uma memória muscular. E comenta que tanto a sua agilidade quanto a sua habilidade de ataque estão muito mais fortes do que antes. Após derrotar um deles com um chute, nosso protagonista comenta que eles são muito lentos e logo em seguida, derrota os outros dois. Um dos sequestradores, que estava parado olhando, comenta que nosso protagonista, em menos de 3 minutos, derrotou todos os seus companheiros e se pergunta que tipo de força de combate nosso protagonista tinha. Mas, antes que ele percebesse, nosso protagonista se aproximou dele. Após isso, nosso protagonista empurra a cabeça dele contra a parede. Após ser derrotado, ele olha para a aura do nosso protagonista e comenta que é impossível ganhar de uma pessoa como ele. Após derrotar todos eles, nosso protagonista chama a atenção da mulher de antes e diz que ela não deve estar ferida, comentando que é melhor ela se apressar e ir para casa.
Enquanto nosso protagonista se agachava para pegar sua roupa de entregador, ela agradece a ele e pergunta se ele poderia levá-la para casa. Nosso protagonista se desculpa e diz que ainda tem algumas entregas para serem feitas, mencionando que, se demorar muito, vão descontar o dinheiro do seu pagamento. Ele acrescenta que, se ela estiver com medo, pode chamar a polícia para que ela vá para casa em segurança. Ela se aproxima mais do nosso protagonista, segura sua mão e diz que, se ele a levar para casa, ela lhe dará 1 milhão. Nosso protagonista, após escutar isso, derruba sua roupa de entregador no chão e, animado, comenta que pode levá-la e pergunta onde fica a casa dela. Um tempo se passa e eles chegam na vila da família Tang. Após nosso protagonista escoltá-la para dentro de casa, ela se desculpa com ele e diz que primeiro vai comunicar à sua família que chegou em segurança. Nosso protagonista entende e diz que isso é o correto a se fazer. Mas, logo após isso, eles escutam alguém gritando muito alto, o que acaba chamando a atenção dos dois. Logo percebemos que quem estava gritando era uma linda mulher de cabelos escuros que, enquanto estava repreendendo seus subordinados, disse que se algo acontecesse com sua irmã Hong Hong, ela mesma acabaria com todos os responsáveis por isso. Seus subordinados, humilhados após serem repreendidos, dizem que definitivamente vão encontrar a jovem senhorita Hong Hong. Mas, interrompendo-os, Hong Hong aparece chamando pela sua irmã. Ela aparece quase chorando, dizendo que finalmente retornou. Nosso protagonista, um pouco sem jeito, se apresenta para a irmã dela. Hong Hong, sem conseguir se segurar, corre e abraça sua irmã, dizendo que nunca mais vai fugir de novo. Sua irmã, sem entender muito a situação, diz que está tudo bem e que o que importa é ela ter voltado em segurança. Nosso protagonista, sem se conter ao ver a situação das duas, solta uma leve risada de satisfação. Um tempo se passa e a irmã de Hong Hong diz que ficou sabendo do que aconteceu. Ela agradece ao nosso protagonista, dizendo que está muito feliz por ele ter salvo a vida de sua irmã. Ela complementa, dizendo que, se nosso protagonista não se importar, gostaria de fazer um banquete para ele. Nosso protagonista diz que ela não precisa ser tão formal e que um banquete não é necessário. Ele menciona que está ali somente porque a irmã dela prometeu uma recompensa de 1 milhão para ele levá-la para casa. Ao escutar isso, ela fica irritada e pergunta se Hong Hong realmente teria dito que daria 1 milhão como recompensa. Nosso protagonista, ao ver a expressão dela, diz para ela esquecer isso e, em seus pensamentos, comenta que dinheiro não dá em árvores. Ele diz que só estava lutando pela justiça e não espera ser recompensado de qualquer jeito. Mas, interrompendo seus pensamentos, a irmã de Hong Hong a repreende e pergunta se ela está tentando se humilhar ao dizer que sua vida vale apenas 1 milhão. Ela entrega um cartão para nosso protagonista e diz que nele há 100 milhões. Ela acrescenta que isso é um pequeno presente e pede para ele considerar isso como um símbolo de respeito da família Tang. Nosso protagonista, um pouco nervoso ao escutar o nome da família Tang, pergunta se ela estaria falando da família que tem um valor no mercado de ações maior que 50 bilhões. Ela confirma e diz que essa quantidade de dinheiro não é suficiente comparado ao que ele fez pela sua irmã. Ela acrescenta que, mesmo depois disso, ainda estarão em grande dívida com nosso protagonista e menciona que, se ele precisar de auxílio no futuro, estará livre para pedir sua ajuda. Nosso protagonista, ao escutar isso, diz que não precisam esperar pelo futuro e menciona que atualmente tem algo que gostaria que ela fizesse por ele. Ele pergunta se ela está bem com isso. 3 dias se passam e eles se encontram no hospital da cidade Heng. A senhorita da família Tan diz para nosso protagonista não se preocupar, afirmando que já resolveu tudo o que estava pendente. Ela menciona que chamaram os 5 melhores especialistas da área, vindos do exterior, para trabalhar no procedimento cirúrgico da mãe do nosso protagonista, e diz que sua mãe vai se recuperar muito em breve. Ela diz para nosso protagonista que sabe como ele está se sentindo nesse momento e menciona que seus parentes se foram há muito tempo. Ela acrescenta que, atualmente, só tem sua pequena irmã. Nosso protagonista agradece a ela e diz que, se no futuro houver algo que ele possa fazer para ajudá-la, ele definitivamente dará o seu melhor para ajudar. Ela diz que tem algo que gostaria de pedir para nosso protagonista e pergunta se ele teria algum tempo para treinar os guarda-costas da sua família. Ela diz que, algum tempo atrás, mandou alguém para investigar as pessoas que atacaram sua irmã e que sua intuição estava certa. Ela menciona que eles foram contratados por um de seus rivais de negócios, que queria usar sua irmã para, de alguma forma, destruir o grupo Tang.
Ela complementa, dizendo que os lutadores profissionais com quem nosso protagonista lutou ainda estão no hospital, incapazes de se recuperar. Ela menciona que eles ainda estão sofrendo de um choque mental causado pela luta. Ela aproveita e diz que não sabe os métodos que nosso protagonista utilizou, e pergunta se ele poderia ensinar pessoalmente o seu pessoal para que eles possam melhorar. Ela diz que não vai tomar muito do tempo do nosso protagonista e que meio mês deve ser suficiente. E comenta que sua companhia também pagará uma quantia razoável de dinheiro como remuneração e pede para ele se sentir livre para aumentar o preço, se quiser. Nosso protagonista, sem jeito, diz que ela é realmente uma mulher de negócios e que não deu nenhum motivo para ele recusar. Nosso protagonista diz que vai dar o seu melhor, mas não garante que vai funcionar. Ela responde que está tudo bem, acrescentando que vai organizar o tempo de treinamento e fará o possível para não interferir na vida pessoal dele. Nosso protagonista, enquanto a observava ir embora, comenta que aquilo é perfeito. Ele diz que vai ter um bom tempo de qualidade para passar com sua mãe e menciona que, assim que aquele favor for pago, não haverá mais nenhuma dívida entre eles. Um tempo se passa e nosso protagonista começa a treinar os guarda-costas da família Tang. Ele diz que esteve trabalhando no centro de treinamento da família Tang por meio mês. Nosso protagonista comenta que, depois do plano de tratamento ter sido finalizado, a cirurgia da sua mãe ocorreu sem problemas e complementa dizendo que ela estava reagindo bem ao tratamento médico. Após tudo isso, ele se senta cansado no seu sofá, solta um suspiro e comenta que, pelo menos, tudo acabou bem. Enquanto colocava o anel no dedo, ele diz que está quase tudo pronto ali e menciona que está na hora de voltar e ver como as coisas estão indo no outro mundo. Após chegar no outro mundo, ele comenta que esteve bem ocupado no último mês e que não sabe como Tai e Ru estão depois de terem voltado para o vilarejo da família Mu. Mas ao olhar para o que está na sua frente, nosso protagonista vê algo que o deixa com uma expressão de medo. Ao olhar para o estado em que o vilarejo se encontra e ver que ele foi completamente destruído, ele se pergunta o que foi aquilo e se isso era o inferno na Terra.